Entre os céus, carregados de nuvens quase negras, um espetáculo tempestuoso se desdobrava. O ar estava eletricamente carregado, anunciando a iminência de uma tempestade de proporções épicas. Um relâmpago como uma lâmina, rasgando o véu do céu, irrompeu subitamente, seguido por um estrondo que ressoou pelos vales e montanhas. As nuvens, escuras e densas, pareciam testemunhar o início de um embate transcendental. Neste cenário grandioso, uma figura imponente surge. Seus contornos, delineados por uma aura azulada, irradiavam uma presença divina. Sua voz ecoou como um trovão, impondo-se sobre o túmulo da natureza, anunciando que o reino mágico estava saturadaço e suas fronteiras seladas contra novos intrusos. Era como se os próprios elementos estivessem em sintonia com a magnitude do momento, testemunhando a seriedade da advertência. Gostaram das minhas palavras, hein? Bom, pessoal, venho pedir humildemente a quem ainda não tá inscrito no canal, pra quem não me conhece, eu sou Brutus, pô, se inscreve aí, cara, vem fazer parte da família, bora bater 100k. Se vocês gostarem, é claro, comentem aí e mete aquela bala no like. Tamo junto. Não se esqueçam de me seguir no Insta. Agora, bora pro vídeo. Diante desse ser celestial, erguia-se um jovem. A sua figura era um contraste com a imponência divina, segurando sua espada cujo brilho rivalizava com o relâmpago que o precedera. Ele representava também uma determinação feroz, uma força da natureza em si mesmo. Seus olhos faiscavam com uma intensidade que desafiava o próprio firmamento, como se a tempestade que rugia acima fosse uma mera brisa diante de sua vontade. O jovem, conhecido como Baiu, não era um novato nas artes da magia e da guerra. Ele havia trilhado um caminho árduo, treinando incansavelmente por 300 anos, buscando a imortalidade nos recônditos do reino mágico. Sua jornada, marcada por desafios e provações, o havia moldado numa força da natureza, uma tempestade e uma forma humana, prestes a desabar sobre o mundo. Ao ser confrontado pela voz trovejante do ser divino, Baiu não recuou. Em vez disso, ergueu-se com uma confiança que beirava a arrogância, proclamando sua determinação de transcender os limites impostos pelo próprio destino. Seus lábios curvaram-se no sorriso desafiador, desafiando até mesmo o próprio céu a detê-lo. A resposta do ser divino foi praticamente imediata. O seu ataque, uma manifestação do poder primordial que sustentava o reino mágico. Raios brilhantes rasgaram o ar, como lanças de luz que buscavam perfurar a alma de Baiu, mas ele não recuou mesmo assim. Com a sua espada empunhada, ele desafiou os céus, repelindo o ataque com uma determinação que beirava o fanatismo. A batalha que seguiu foi épica, e uma dança caótica de luz e sombra, fogo e trovão seguiu também. Baiu investiu com uma ferocidade digna dos antigos heróis, desafiando o próprio conceito da divindade. Seu corpo irradiava uma energia que desafiava as leis da física, como se a própria essência do reino mágico fluísse através dele, moldando numa força da natureza. À medida que a batalha se desenrolava, o mundo ao redor parecia desvanecer-se, como se nada mais importasse, além do embate entre os dois titãs. O ar vibrava com a intensidade da luta, como se o próprio universo estivesse suspenso num momento de eterna incerteza. E é então, num instante que pareceu durar uma eternidade, o conflito atingiu seu clímax. Baiu, com um rugido primal, lançou-se contra o seu adversário, e a sua espada cortando o ar com a precisão de uma lâmina afiada. O ser divino, por sua vez, ergueu-se para enfrentar o desafio, e a sua forma radiante, iluminando a escuridão como uma estrela solitária numa noite sem fim. Assim, no ápice da batalha, o destino do reino mágico foi finalmente decidido, e o céu tremia com a magnitude do conflito, enquanto os elementos se curvavam perante o poder da vontade humana. Em meio ao caos e à destruição, uma verdade emergiu: o poder da determinação, a força da vontade, podia transcender até mesmo os limites da divindade. E assim, enquanto os últimos ecos da batalha se desvaneciam, Baiu permaneceu em pé e a sua figura erguida contra o horizonte. O reino mágico, agora livre das correntes que o aprisionavam antes, estendia-se diante dele, e um vasto oceano de possibilidades e desafios também. E ele, o nosso protagonista Baiu, o guerreiro imortal, estava pronto para enfrentar o que quer que o destino reservasse para o mesmo. Passado algum tempo depois, ao abrir os seus olhos, o garoto se viu em um beco. Ele estava sendo assolado por outros dois malandrões com seu sorriso, e o prota, bom, com seu olhar severo e seus olhos vermelhos brilhantes, pronto para revidar, Baiu, ou melhor, Li Jian, apertou ainda mais o punho do jovem e perguntou se ele havia terminado. Pra quem não entendeu ainda, o cara meio que deu uma renascida. O jovem de chapéu imediatamente ficou nervoso, coberto de gotas de suor frio, rindo e franzindo o senho nervosamente, reclamando consigo mesmo enquanto se perguntava qual era o motivo que o prota teria se tornado tão forte assim da noite pro dia. Literalmente, apenas um momento, os pensamentos do jovem pararam quando Li Jian deu um soco forte no estômago do jovem, fazendo-o voar para trás gritando de dor. O segundo jovem congelou por um segundo, com a boca aberta em choque, mas depois abruptamente se levantou em uma posição de luta e formou uma esfera azul brilhante em sua mão, chamando simultaneamente Li Jian de pessoa ruim e perguntando com um grito se ele realmente ousa resistir. Imediatamente após isso, o jovem gritou com confiança que não era nada, pois ele ensinaria Li Jian uma nova lição, uma
última lição, porque o prota estava olhando para suas palmas com surpresa naquele momento, notando o estranho fato de que o jovem não conseguia usar o seu poder espiritual, concentrando até mesmo a sua energia azul brilhante em sua mão. O segundo valentão gritou alto, dizendo ao prota para conhecer o verdadeiro poder dos superpoderes, e Li Jian congelou por um segundo, mas então os seus olhos saltaram e ele perguntou sobre superpoderes, e se eles realmente eram reais. Após mais um momento, o protagonista cambaleou para longe daquele ataque, surpreendentemente muito mais rápido, atrás daquele jovem surpreso. Li Jian piscou seus olhos vermelhos brilhantes e disse com firmeza que ele pode ter perdido seu poder espiritual, mas com um nível tão baixo de habilidades, aquele jovem definitivamente não poderia derrotar Li Jian. Após estas palavras, o protagonista diferiu um soco afiado no estômago daquele jovem também. Um segundo depois, esse mesmo jovem estava todo machucado e estava flutuando no ar a partir de um golpe poderoso, mas no mesmo momento, um jovem surpreso de chapéu acordou, que imediatamente arregalou seus olhos em choque quando viu seu amigo gritando pairando no ar. No entanto, depois disso, Li Jian atingiu esses jovens novamente após certo tempo. Aqueles dois valentões abruptamente caíram de joelhos e fazendo as faces mais envergonhadas e inocentes. Então começaram a gritar que estavam errados, e então começaram a pedir para o prota não tocá-los de jeito nenhum, ao que o prota reagiu, gritando com eles com uma voz firme e ameaçadora, dizendo para saírem rapidamente de joelhos dali, e esses jovens começaram a correr com velocidade relâmpago, gritando que eles deveriam contar rapidamente para o chefe deles que aquele idiota, o Li Jian, poderia ter despertado algum superpoder sinistro. Surpreso, o protagonista, ou melhor, Bai Shu, seguiu esses jovens com os olhos, ouvindo o nome Li Jian. Os olhos de Baiyu saltaram de surpresa e perceberam que ele era esse tal de Li Jian que tanto estavam falando. Depois de um segundo, o protagonista abruptamente puxou as sobrancelhas para a ponta do nariz e os seus olhos começaram a expressar horror. Ele mudou abruptamente para o dia do acidente e começou a pensar consigo mesmo como lamentava ter perdido seus pais sendo tão jovem. Baiyu olhou para o pequeno Li Jian que estava sendo abraçado por uma mulher loira e percebeu que o dono daquele corpo era chamado Li Jian. Baiyu também percebeu que aquele garoto perdeu seus pais quando criança e foi adotado por aquela mulher loira, amiga de sua mãe chamada de Len. Baiyu também aprendeu das memórias de Li Jian que, como resultado da desmobilização em uma idade jovem, ele desenvolveu uma doença chamada autismo, que fez deste menino alvo de ridículo e de bullying nos colégios. Baiyu olhou à frente e concluiu para si mesmo que aparentemente a dissecação deliberada do céu não ajudou a ascender, mas pelo contrário, forçou o mesmo a se tornar mortal e entrar naquele mundo bizarro. Baiyu também pensou que o poder que aquele cara usou era chamado de superpoder, e a maioria das pessoas naquele mundo o despertava em si mesmo. No entanto, o prota também percebeu que o dono daquele corpo, Li Jian, era uma exceção. Baiyu ele mesmo não sabia se o verdadeiro dono poderia cultivar imortalidade com o corpo. De repente, uma garota de saia azul apareceu na frente dele, que imediatamente chamou seu nome, gritando com uma voz assustada uma pergunta sobre por que o jovem estava sendo judiado novamente. O nome dessa garota assustada era Jai. Aproximando de Li Jian, imediatamente pegou a sua mão e a cobriu com a sua aura de cura verde brilhante, dizendo que se um jovem não pode lutar, então ele deveria apenas fugir, senão aqueles valentões o machucaria para sempre. Momentos depois, Baiyu descobriu que Jai era filha da mãe adotiva de Li Jian, Liaran, e portanto ajudava o mesmo toda vez que o jovem era intimidado ou judiado, e aqueles dois valentões judiavam o protagonista porque o jovem estava próximo da garota. Jai estava coberta de gotas de suor frio enquanto curava com dificuldade cada ferida no braço do prota, dizendo que a mãe de Len se preocuparia se descobrisse. Das memórias do dono do corpo de Baiyu, parecia que toda vez que Li Jian se machucava, Jai usava superpoderes para curá-lo. De suas memórias, o mesmo concluiu que aparentemente os superpoderes também têm seus próprios atributos. Depois de terminar o tratamento, Jai examinou a mão do prota e com um sorriso no rosto disse que era bom que ele não tivesse sido gravemente ferido dessa vez. Caso contrário, com os superpoderes de Jai, ela pensou que definitivamente teria que ir ao hospital por um tempo, afinal não daria conta. Olhando para sua mão, Baiyu se perguntou se os superpoderes naquele mundo poderiam ser mágicos em seu entendimento. De repente, Jai deu um tapa na testa de Li Jian com os dedos, enquanto o jovem voltou a sua atenção para ela com a expressão surpresa no rosto. Jai perguntou ao prota com desagrado em sua voz por que ele estava tão caladão, para que o mesmo, com raiva olhando para ela, perguntou em voz alta como mortais comuns poderiam simplesmente machucá-lo. Jai, ouvindo tudo isso, juntou as mãos na frente dela e fez beicinhos, se perguntando silenciosamente se o autismo realmente se tornaria uma cisma. Lian também franziu a testa e se perguntou a si mesmo se Jai realmente o estava menosprezando. De repente, Jai pegou o prota pelo braço e disse para ele esquecer tudo aquilo, então ofereceu ao mesmo para ir para casa, porque a mãe deles estava esperando-os. Andando pela rua, Baiyu constantemente olhava ao redor, pensando consigo mesmo que aquele mundo era completamente diferente do seu anterior, com prédios altos sem fim construídos em filas. Ele também ficou surpreso ao ver que também havia um transporte naquele mundo chamado carro, que podia viajar facilmente centenas de milhas. Olhando ao redor, o prota também notou que todas as pessoas de diferentes idades se vestiam pobremente, expondo até mesmo sua pele. Ele acreditava que, embora violasse a etiqueta, parecia ser uma libertação de mais uma corrente do passado dele. Resumindo, Baiyu concluiu que os superpoderes são uma força que domina aquele mundo. No entanto,
não sabia a aura daquele mundo e se os cultivadores seriam influenciados pelos superpoderes. Olhando para a enorme tela de TV onde dois homens estavam lutando com a ajuda de superpoderes, o prota franze sua testa, concluindo que de fato havia um caminho difícil pela frente para recriar outro mundo, mas mesmo que fosse difícil, Baiu ainda alcançaria o seu desejo muito acalentado, a ascensão. Após algum tempo, Jai e Li Jian chegaram à rua leste do distrito A8. Uma vez dentro, Jai correu à frente com um grito alegre de que finalmente estavam em casa, e o prota, por outro lado, caminhou com passos completamente calmos atrás de Jai. De repente, assustada, Jai parou abruptamente e gritou uma pergunta sobre por que aquele cara estava ali. E Li Jian levantou as sobrancelhas em surpresas, e então franziu as mesmas bruscamente, perguntando a si mesmo quem poderia assustar tanto Jai de repente. Um homem chamado Shenin, que era o pai de Jai, deu um passo à frente de seus sapatos caros, esticando os lábios em um sorriso intimidador, e o mesmo desejou sua querida filha uma boa noite. Aterrorizada, Jai cerrou os punhos e balbuciou, perguntando ao pai de Jai Shenin o que o mesmo tinha esquecido ali, para o que o mesmo sorriu e olhou para o lado, dizendo que tinha acabado de vir falar com a mãe de Jai sobre alguma coisa. De repente, Lairan apareceu, que imediatamente chamou Jai Shenin pelo nome e disse-lhe para sair dali, endireitando sua gravata. Mas o mesmo novamente se abriu em um sorriso e notou que achava que Lairan não estava muito feliz com a chegada dele. Depois disso, Jai Shenin foi para sair e estendeu a mão para sua filha Jai, para a qual a mesma se afastou, cobrindo o rosto com as mãos, gritando para que seu pai não a tocasse. Shenin continuou a sorrir em resposta, informando simultaneamente que Jai não deveria se preocupar, já que o papai dela vai ver a sua filha Jai em alguns dias. Shenin então foi em direção à saída com a cabeça erguida e ao passar por Li Jian, finalmente disse com confiança em sua voz que Jai não deixaria o seu pai de qualquer maneira. Quando Shenin praticamente saiu, Li Jian, ou melhor Baiu, deu uma olhada nele e lembrou que Jai Shenin, o pai de Jai Kai, a garota, teve um caso com sua esposa, então eles reconciliaram e eventualmente Jai Kai também. No entanto, Baiu também descobriu que Jai Shenin interferia fortemente e controlava as vidas de Lairan e sua filha chamada Jai Kai. No entanto, Baiu também percebeu que não havia informações detalhadas sobre isso na memória de seu antigo dono do corpo, Li Jian. Olhando para as duas, que estavam abraçadas e chorando, Baiu concluiu que a aparição daquele homem mal chamado Jai Shenin não era um bom presságio, então temia que houvesse muitos problemas futuramente, então deveria cultivar o mais rápido possível. Após certo período de tempo, no final da tarde, Baiu e o corpo de Li Jian saíram e caminharam ao longo dele. Durante sua caminhada, Baiu se perguntou o que estava acontecendo com aquele mundo. Ele gostaria de saber mais, mas de repente Jai e Lairan chorando adormeceram. 3 minutos depois, virando azul de surpresa e coberto de gotas de suor frio, Baiu revirou os olhos e concluiu que precisava praticar primeiro. Sentada no banco, o mesmo desdobrou as pernas e fechou os olhos, esperando silenciosamente que o verdadeiro dono daquele corpo pudesse cultivar imortalidade com a sua essência espiritual. Concentrando-se, Baiu pronunciou palavras sobre a introdução de Kai no corpo e alimentando o espírito humano com o espírito do céu, enquanto praticava o cultivo e gradualmente construía a massa de sua energia azul, brilhante. Baiu refletiu que o espírito antigo era uma técnica que ele mesmo havia criado em sua vida anterior, então a criou de modo que aquela técnica pudesse condensar a energia espiritual absorvida para tornar a sua esfera mais durável e mais esmagadora, quando confrontada com cultivadores imortais da mesma área. Sentindo fluxos muito finos de energia azul brilhante em sua testa, o surpreso Baiu se perguntou se a aura daquele mundo era realmente tão fina. Uma vez no reino espiritual, o prota tocou sua aura azul brilhante e notou que mesmo com a ajuda da energia espiritual antiga, ele só podia condensar 3 forças espirituais. Baiu franzia a testa e estava coberto de gotas de suor quando pensava sobre o fato de que Kai penetra músculos e veias, fortalece a vontade, apoia a natureza e fortalece o espírito. Ele também percebeu que para alcançar a imortalidade era preciso perseverar, não importando o quão difícil fosse. Coberto com uma poderosa e brilhante energia ardente, Baiu tensionou para que Bin se sacasse em seu rosto. Interiormente, o prota começou a pensar se essa sensação poderia ser o corpo muito raro, que é o corpo inerente do poder. Sentindo controle sobre a sua energia ardente, Baiu cerrou o punho e concluiu que a energia espiritual é tão sutil que um jovem pode praticá-la no piscar de olhos. Mas Baiu ainda alcançou o 5º nível de purificação de Kai. De repente foi ouvido um grito de menina que tirou surpreso Baiu de seu estado de meditação. O mesmo abriu os olhos e imediatamente viu como a garota gritando tropeçou e caiu no processo de correr, já gritando de dor. Essa garota era seguida por um jovem de rosto vermelho que claramente estava para lá de Bagdá. E esse jovem sorriu de uma forma desagradável e se dirigiu àquela garota como a sua irmã, dizendo que ela não tinha para onde correr. Então esse cara começou a pedir para aquela garota não ficar desfazendo dele, para o que a garota, tremendo de medo, começou a gritar, pedindo para aquele jovem não se aproximar dela. De repente a garota se virou para o prota e rastejou em sua direção, estendendo a mão trêmula em direção a ele, pedindo-lhe ajuda. Baiu franziu os lábios e ligeiramente arregalou os olhos. Então, o jovem se aproximou, que imediatamente fez uma cara cheia de desagrado, apontando seu dedo indicador. Dirigiu-se ao protagonista como um garoto, dizendo para o mesmo cuidar da sua vida. O prota fez uma expressão imperturbável, mas ao mesmo tempo sinistra em seu rosto, e notou em voz fria que acontece que há pessoas más por toda parte. Finalmente enfurecido, aquele jovem se tensionou tanto que
até as veias em seu rosto saltaram e cintilaram simultaneamente, gritando que Baiu tinha se metido consigo mesmo. Concentrando sua energia brilhante e cintilante, aquele jovem gritou com voz confiante e raivosa que hoje Baiu aprenderia o poder de habilidade de segundo nível. Após essas mesmas palavras, aquele jovem atacou o prota com sua energia brilhante. Baiu olhou calmamente para o ataque se aproximando, pensando sobre o atributo do trovão em sua mente. Então, decidiu que era hora dele experimentar os resultados do cultivo de hoje. Assim que a energia brilhante daquele jovem tentou tocar o prota, ela instantaneamente congelou, e o mesmo lançou um olhar severo para o jovem, cujas mãos também estavam cobertas de gelo. O próprio jovem começou a entrar em pânico e ficou horrorizado que o seu trovão e relâmpago não machucassem o prota. Então o mesmo perguntou a ele sobre o fato do que acontece que os poderes de Baiu são mais altos do que aquele jovem. De repente o prota se levantou do banco e estava prestes a atacar aquele garoto com as palavras que apenas pessoas míopes se concentrariam no chamado nível. Vendo que Baiu estava se preparando para o atacar, o jovem gritou horrorizado chamando Baiu de irmão e começou a sugerir que ele discutisse tudo. No entanto, um segundo depois o jovem já estava gritando de dor mesmo, quando o prota atingiu ele bruscamente no estômago, tendo nocauteado o jovem com um único golpe, que até mesmo espuma apareceu de sua boca. Baiu nivelou e em uma voz firme anunciou que ele não poderia se livrar de tudo com superpoderes. De repente o prota olhou para trás sentindo o modo como aquela garota o abraçava por trás, corando de vergonha. A garota deu um suspiro, então se dirigiu a Baiu como irmão e relatou que ele cheirava muito bem. Oxe, sai fora. Baiu olhou severamente para a garota e notou para si mesmo que a circulação sanguínea dela era muito forte. Então, aparentemente, alguém havia anteriormente bombeado essa garota com substâncias ilegais. Se é que vocês me entendem. Tendo terminado com as conclusões, o prota abruptamente pegou a mão da garota e pediu desculpas a ela antecipadamente. Então Baiu colocou 2 dedos na frente dele, preenchendo-os com sua aura, e começou a cutucar os seus dedos em diferentes partes do corpo da garota, que sorria a cada ataque do protagonista. Dando o último suspiro, ela percebeu como se sentia tão bem, então desmaiou caindo nos braços do prota. Depois de pegar a garota inconsciente, Baiu concluiu que as substâncias da banda haviam se dissolvido, então após uma xícara de chá, a garota deveria acordar bem. De repente, um jovem apareceu na frente do prota que cerrou os punhos cheios de energia ardente e chamou bruscamente Baiu de uma pessoa ruim, dizendo para se afastar de sua irmã. Este jovem intenso era Gu Shanu, que tinha um 3º nível de habilidade, ficando cada vez mais coberto com essa energia ardente. Shanu caminhou em direção ao prota, pretendendo atacar, levantando levemente uma sobrancelha, e Baiu se perguntou surpreso se outro superpoder havia aparecido naquele momento. Aquele mesmo jovem concentrou toda a sua brilhante energia ardente em seu punho e atacou o prota, gritando que iria mandar o mesmo de Americanas. Baiu colocou aquela garota inconsciente no banco e se preparou para o ataque daquele jovem, e esquivou-se abruptamente, e o punho daquele mesmo jovem passou voando pelo prota. Imediatamente Baiu relatou que o jovem estava se movendo muito devagar, e também notou que embora o seu nível de cultivo não fosse mais alto do que o do 5º nível da purificação de Kai, Baiu, como ele acreditava, não precisava de mágica para lidar com essas pessoas que têm um baixo nível de superpoder. Enquanto dizia todas essas palavras, Baiu abruptamente agarrou aquele jovem pelo braço, e então gritou que isso seria o suficiente, e jogou aquele jovem direto em uma árvore. Quando ele caiu no chão, Baiu prendeu sua cabeça com o pé. Olhando para Baiu, o jovem sorriu particularmente, concluindo que ele era rápido demais, portanto o jovem não conseguia se defender dos golpes do prota de forma alguma. Além disso, aquele jovem se perguntou se Baiu era da academia superior. No entanto, depois de olhar para o rosto do prota mais de perto, ele viu o olhar mais sinistro que Baiu havia lançado para ele, simultaneamente perguntando sobre o que o jovem havia acabado de dizer que ele queria matar Baiu. Tentando se levantar, o mesmo tremia violentamente, amaldiçoava tanto e xingava alto, dizendo ao prota que ele poderia humilhá-lo, mas ele não ousava tocar em sua irmã. Dizendo essas palavras, o jovem começou a se cobrir com essa energia e gradualmente a acender, e Baiu olhou confuso para aquele tenso garoto e gradualmente coberto de fogo, perguntando a si mesmo se o jovem realmente queria fazer algum tipo de recepção. De repente aquele jovem corou, e Baiu imediatamente deu um passo para trás com velocidade relâmpago, assim que houve um poderoso flash de chama. O jovem se levantou e gritou alto que talvez ele ainda não conhecesse aquela técnica, mas a força do jovem, como ele acreditava, era suficiente para lidar com Baiu. E após essas palavras, o jovem começou a lançar uma série de ataques. O prota permaneceu plano no chão com as mãos nos bolsos, e observou os ataques do jovem que não o tocaram por conta do campo de proteção, com uma expressão imperturbável em seu rosto. Baiu pensou consigo mesmo que o corpo de barreira do corpo inerente poderia enfraquecer todos os golpes de uma certa gama. A partir disso, também concluiu imediatamente que neste caso, tal nível de chama não se aproximaria de Baiu, e o jovem coberto de suor exalou corrente de chama. Ofegante e surpreso, o jovem percebeu para si mesmo que a sua chama não afetou o prota, e também se perguntou então o que realmente significava que o elemento terra eram superpoderes do prota. No entanto, após um segundo, o jovem exalou e notou que, pelo que lhe parecia, Baiu não tinha superpoderes nenhum, e saindo de seus pensamentos, ele gritou muito alto grosseiramente, perguntando ao prota sobre quem ele era. Em geral, para o que Baiu, em uma voz completamente calma, disse ao jovem que ele faria melhor pensando em si mesmo, já que o seu sangue estava fervendo e seu coração não aguentaria. Colocando uma expressão séria novamente, Baiu advertiu o jovem que ele iria se explodir, e de repente os olhos do mesmo se regalaram de horror, então ele se curvou abruptamente para o chão, começando a ofegar e tremer violentamente devido a uma abundância de energia ardente. Baiu imediatamente se aproximou daquele jovem
jovem e o levantou do chão. Então, colocou os 2 dedos na frente dele e estava prestes a repetir o mesmo procedimento com o jovem que fez com sua irmã. O jovem horrorizado começou a perguntar ao Prota sobre o que ele queria fazer novamente, para o qual o mesmo balançou silenciosamente e fez vários toques fortes com seus dedos nos pontos do corpo daquele jovem, que apertou os olhos fechados de medo e gritou. Quando ele terminou, Baiu se afastou e perguntou ao jovem como ele estava se sentindo agora, para que o mesmo jovem, surpreso e coberto de suor, começou a perguntar a Baiu se ele realmente o estava salvando. Baiu fechou cansado os olhos e disse que o jovem tinha entendido tudo errado, então relatou que ele queria proteger a irmã daquele cara e não tinha intenção de matar o mesmo. Naquele momento, a mesma garota abriu lentamente os seus olhos e depois perguntou a seu irmão surpreso sobre o que ele estava fazendo ali. Baiu olhou para a garota e percebeu que ela finalmente tinha acordado. A garota levantou-se do banco e foi até o seu irmão, então em uma voz incerta disse as palavras de gratidão a Baiu por salvá-la. O jovem surpreso olhou de soslaio para sua irmã e imediatamente esclareceu para a garota que Baiu não tinha nada a ver com isso e que foi Baiu quem a salvou. A garota ergueu levemente as sobrancelhas e fez uma expressão inocente dizendo ao irmão que ela havia bebido ilegalmente substâncias em um bar e um homem queria provocá-la, e esse jovem, se referindo a Baiu, a ajudou. Ouvindo toda essa história inocente, o jovem ficou azul de horror e estremeceu um segundo depois. O mesmo, coçando timidamente a cabeça, pediu desculpas ao Prota, referindo-se ao fato de ter cometido um pequeno erro, ao que Baiu informou que já que todos mal entendidos estavam resolvidos, ele iria atrás disso. Baiu virou-se e estava prestes a sair. No entanto, de repente, um homem idoso ao lado de seu guarda-costas de terno riu alto e disse que, como era mal entendido, eles deveriam apenas discutir aquilo. Baiu virou-se para aquele homem idoso e perguntou quem ele era. Um homem idoso em uma cadeira de rodas mostrou seus óculos e anunciou que era o avô daqueles dois, chamado Gan. Olhando por baixo dos óculos de Baiu, Gan relatou que se não fosse pela ajuda de seu amiguinho, ou seja, Bai, seu querido neto teria ido de arrasta para cima. Agora, ele se voltou para Baiu novamente como amigo e perguntou se ele poderia convidar o mesmo para sua festa, Humble Home, e retribuir a sua ajuda. O Prota respondeu brevemente que não era necessário e então começou a sair. Juntos, Gan levantou a voz e novamente relatou que, embora o velho, referindo a si mesmo, seja um pesquisador de superpoderes, ele também está bem ciente dos segredos dos monumentos antigos. Depois que Gan percebeu que seu amigo, referindo-se a Baiu, tinha acabado de suprimir os poderes de Tanu com as próprias mãos, ele também percebeu que as habilidades do Prota eram incrivelmente altas. Voltando atrás, o velho foi informado por Baiu que estava interessado em saber onde foi que o jovem aprendeu aquilo, ao que o mesmo parou por um segundo, concluindo silenciosamente que não havia absolutamente nenhuma flutuação de poder espiritual em torno daquele velho. Gan e ele também estavam doentes. No entanto, Baiu também sugeriu que aparentemente aquele velho podia sentir mudanças no estado do mesmo. Saindo de seus pensamentos, o Prota respondeu brevemente a pergunta de Gan com um simples "não importa" e começou a sair novamente. O velho foi silenciosamente observado pelo Prota e, de repente, o neto do velho virou-se para seu avô e perguntou quem era Baiu. No caminho, visitando o corpo de Baiu, sua força parecia bastante incomum, corando de vergonha. A garota questionada novamente sobre o que havia de estranho, e a mesma sorriu amplamente, dizendo que ainda acha que Baiu é uma gracinha, porque ele não simplesmente só salvou, assim como impediu a autodestruição de seu irmão. E talvez, como essa garota pensou, ele pudesse curar o problema da perna do vovô. E depois de ouvir as opiniões de seus netos, Gan cruzou as mãos à sua frente, com uma voz firme disse a ninguém para se atrever a espalhar o que tinha acontecido. Gan virou-se para o seu neto, que acabou por ser nomeado Ganu, e ordenou que ele obtivesse informações sobre o misterioso Baiu, já que Gan quer encontrá-lo. Lançando um olhar para o lado, o velho concluiu que se Baiu fosse realmente lendário, então a família do velho prosperaria após um certo período de tempo. E Baiu, ou melhor, Li Jian, voltou para casa. Lairian conheceu Li Jian e depois trouxe para ele uma pilha de coisas com as palavras que a escola começaria hoje. Então a tia Lian preparou um novo uniforme para o Prota que quebrou. Um doce sorriso agradeceu a tia Lian e de repente correu até Li Jian, que franzindo as sobrancelhas perguntou surpreso sobre essa repentina cortesia, coçando seu queixo. Já percebeu que o Prota ainda estava muito estranho hoje, então ela foi até sua mãe e a abraçou, dizendo que a sua mãe tinha selecionado especialmente aquele novo uniforme para o Prota. Ela também percebeu que o salário de 3 meses de Liaran foi gasto naquele uniforme e suspirou, relatando que a sua mãe nunca tinha comprado coisas tão caras para ela. Ao pegar o novo uniforme e examiná-lo cuidadosamente, Baiu pensou consigo mesmo que a família Liu não vivia ricamente. O Prota concluiu que parece que Li Jian é de fato o membro pleno da família. Saindo de seus pensamentos, o garoto olhou para uma Lairan irritada que estava fazendo cócegas em sua filha, e já com as palavras de que quem diria, já que Lairan estava constantemente comprando todo tipo de bobagem para ela. Tentando suportar as cócegas, a garota tentou mudar de assunto com risadas altas e se virou para o irmão Li Jian, pedindo-lhe para experimentar um novo uniforme e se mostrar. Observando como Lairan e Jaian estava brincando, o Prota decidiu firmemente que deveria
queria cuidar daquela família, já que tratavam ele tão bem. A Universidade Yanni é uma faculdade aristocrática internacional com um corpo docente de primeira classe e alguns alunos ricos ou distintos, onde a maioria dos professores e alunos tem superpoderes. Assim que Li Jian apareceu no território da Universidade de Yanni, outros alunos começaram a cochichar imediatamente, e algumas meninas começaram a falar sobre como nem tinham percebido o tolo da classe paralela. Outra pessoa perguntou em choque se o prota era realmente aquele cara bonito, e Jai segurou o braço de Li Jian e disse ao mesmo que um homem se mostra pelas roupas que veste, corando levemente e relatando que parecia que o prota estava muito mais bonito com roupas novas. Assim que Jai e Li Jian pararam, ouviram sussurros de outros jovens que estavam discutindo sobre a chegada de Li Jian. Outra garota perguntou novamente sobre o fato de Li Jian não ser estúpido, porque sua amiga não estava contando, porque se sua amiga não tivesse contado, ela nem teria percebido. Então essa garota perguntou sobre a beleza da escola chamada Jai, notando que se aquele tolo Li Jian pudesse ficar com ela, então aquela garota ficaria chocada. Ao olhar para aqueles jovens, Baiyu levantou as sobrancelhas e concluiu que o verdadeiro Li Jian não tinha poder algum, e graças à ajuda de Jai, Li Jian teve a oportunidade de frequentar a faculdade e até se tornar um auditor. No entanto, Baiyu nunca pensou que por causa de sua doença, ele se tornaria alvo de zombaria para aquelas crianças fortes. Jai e Li Jian seguiram em frente. No entanto, alguns momentos depois, vários jovens apareceram e chamaram o prota, perguntando se ele estava ali. Jai parou abruptamente, olhando para aqueles jovens assustada. Então, ela agarrou o braço do prota e em pânico disse com voz assustada que estavam saindo, pois não deveriam encontrá-los novamente. Li Jian franziu o senho e olhou atentamente para aqueles jovens. Um cara com uma corrente dourada ao redor do pescoço chamado Shen levantou as sobrancelhas e disse ao prota que se ele vestisse adequadamente, aqueles jovens o tratariam como uma pessoa normal. Baiyu começou a investigar as memórias de Li Jian e descobriu que Shen era uma pessoa bastante rica e influente na escola. Ele também descobriu que devido a tentativas mal sucedidas de se aproximar de Jai, Shen frequentemente irritava o verdadeiro Li Jian porque ele era próximo dela. De repente, Shen se aproximou do prota com um sorriso e o puxou pela roupa, anunciando que era hora de resolver as coisas, e Jai, assustada, gritou imediatamente que não era necessário fazer isso. Li Jian, com um olhar sombrio, disse a Shen para tirar as mãos sujas dele, e depois de um momento o prota colocou uma expressão séria e abruptamente segurou o pulso de Shen, afastando sua mão de sua roupa. Ao remover a mão de Shen, Li Jian lembrou com uma voz sombria que havia dito ao mesmo para tirar a mão dele, e retirou bruscamente sua mão azulada das mãos de Jian, começando a tremer violentamente. Shen olhou horrorizado para sua mão azulada e inchada e começou a gritar alto, atraindo mais e mais atenção para sua mão. Os dois jovens atrás de Jai e Li Jian começaram a discutir a situação em voz alta. Um daqueles jovens começou a falar sobre como aquele tolo Li Jian não valorizava a vida de forma alguma. Então aquele jovem começou a se perguntar como Jian ousava tocar o irmão Shen, ao qual outro jovem relatou que o irmão Shen tinha habilidade de nível 5, então seria um show agora. Surpresa, Jai olhou para Jian com a boca ligeiramente aberta, se perguntando por que o prota havia se tornado tão forte assim da noite pro dia, e também achou estranho. Mas Baiyu também se concentrou nas habilidades de nível 5 de Shen. O prota lembrou que o sistema de cultivo é dividido em 8 níveis, e que o nível inicial de habilidades é dividido em 9 níveis, e o restante em 3 estágios, ou seja, alto, médio e baixo. Ao mesmo tempo, vários tablets escuros com bordas brilhantes apareceram diante dos olhos do prota. O primeiro falava sobre o governante, o deus da guerra, incomparável, bem como sobre o mandador de vala da morte, ou o triunfo da imortalidade. O segundo sinal falava sobre o limiar da harmonia. O próximo sinal anunciava o árbitro da justiça, o retorno ao vazio absoluto. Ele foi seguido por um sinal no qual estava escrito sobre o detentor do poder absoluto, a deificação. O próximo tablet falava sobre o conquistador, a origem da alma, e foi seguido por uma placa que falava sobre o requerente, a criação dos fundamentos, seguido por uma placa sobre o manipulador, a base de Kai. O último tablet relatava sobre a habilidade de purificar Kai, e a partir disso, Baiyu concluiu que as habilidades do quinto nível equivalem ao quinto nível de cultivo de purificação de Kai. No entanto, ao olhar para aqueles jovens, Baiyu também notou para si mesmo que não sabia quão fortes eram as habilidades naquele nível. Shen, neste momento, apoiou-se nesses jovens e começou a xingar alto, perguntando qual era o motivo pelo qual aquele Zé Ruela do Prota tinha se tornado tão forte, ao que o outro jovem, um dos que tinha sido recentemente judiado pelo Prota, sugeriu que talvez aquele tolo tivesse despertado enfim a sua habilidade. Então aquele jovem com chapéu informou a Shen que Li Jian tinha dado-lhes uma surra da última vez, então o irmão de Shen deveria ser mais cuidadoso. De repente, esse Shen, que franziu as sobrancelhas até a ponte do nariz e mostrou os dentes enquanto gritava alto, disse que o tolo que despertou as habilidades ainda é um tolo. Assim que aqueles dois jovens avançaram em direção a Shen, gritou alto que se Li Jian ousasse brincar com ele, Shen o mandaria de vala. Enquanto estavam prestes a atacar o protagonista, aqueles jovens gritaram concordando com cada palavra de seu irmão Shen, que ao mesmo tempo Jai ficou em frente a Li Jian e espalhou seus braços para os lados, franzindo as sobrancelhas. Jai perguntou àqueles jovens sobre o que estavam fazendo e por que estavam na universidade ao mesmo tempo, e o punho de um dos jovens voou ao lado do rosto da garota, que gritou que Shen, cujo pai do irmão era um dos governantes da universidade. Então Shen, que estava no comando, Jai apertou os olhos e já se preparava para ser atingida no rosto. No entanto, de repente, Li Jian agarrou Jai pela cintura e abraçou-a. O ataque daquele jovem homem falhou um segundo depois, e Jian deu um passo à frente
leite e atacou abruptamente aquele jovem homem, chutando no estômago, ao que o mesmo voou para trás gemendo de dor. Surpresa, a garota levantou as sobrancelhas e olhou atentamente para o rosto do prota, perguntando a si mesmo de onde foi que ele tirou tanta força, e sugeriu que talvez Shen estava certo mesmo. Li Jian talvez pudesse de fato ter despertado as suas habilidades. No entanto, Jai de repente arregalou os olhos de susto e gritou alto, dizendo ao prota para ter cuidado. E neste momento, atrás das costas do prota, estava o mesmo jovem de chapéu que estava prestes a atacá-lo. Li Jian começou a relatar com um sorriso no rosto que tinha despertado energia cristalina apenas ontem, então agora aquele jovem pintaria o rosto de Li Jian. Jian congelou por um segundo, mas então atacou abruptamente aquele jovem de chapéu. E no entanto, o mesmo desapareceu de repente no fluxo de turquesa da sua energia. De repente, aquele jovem apareceu atrás do prota e o chamou em voz alta de homem feio, informando que estava ali. Baiou virou-se levemente a cabeça para aquele jovem e percebeu por si mesmo que era interessante que o método de usar o vento para se mover fosse semelhante à habilidade inicial do controle do vento. No entanto, Baiu estava apenas superficialmente semelhante. Ao mesmo tempo, estava ao lado daquele jovem com velocidade relâmpago e com os olhos vermelhos e brilhantes, atacou agudamente o cara, que ficou azul de horror. Aquele jovem voou para longe em direção ao atordoado Shen. De repente, o mesmo se moveu em direção a Li Jian e, concentrando energia dourada brilhante em seu punho, gritou alto que era melhor fazer tudo ele mesmo, chamando simultaneamente aqueles jovens de dois tolos que se aproximaram de Li Jian e Jai. Shen gritou alto sobre o brilho brilhante no punho de Shen, e a garota apertou os olhos, cobrindo o rosto com a mão, enquanto Shen, que se movia em direção a Jian e Jai, e Baiou percebendo para si mesmo que, como um jovem mestre de Wana, Shen já tinha despertado superpoderes em si mesmo desde a sua infância, e Baiou concluiu que é por isso que Shen agora pode usar um golpe brilhante, que é muito mais forte do que golpes normais. Shen pensou consigo mesmo que lutar contra um homem sem cérebro como Li Jian acabaria despertando a sua força, então era simples, tão simples quanto esmagar uma formiga. Assim que Shen aproximou seu punho de Li Jian, quase atacou o mesmo, que sorriu levemente e parou Shen, usando apenas o seu dedo indicador. Shen congelou de horror, se perguntando a si mesmo como Li Jian estava fazendo isso. Depois de olhar para o sorriso assustador de Li Jian, Shen começou a se perguntar por que a aura daquele mentiroso Jian de repente ficou tão forte. Literalmente um segundo depois, Shen caiu no chão. Gotas de suor frio se destacavam no rosto de Shen, que começou a se arrastar para trás e gritar alto que aquilo era impossível, porque apenas as habilidades do sexto nível poderiam parar Shen, que parou de brilhar. Chamando Li Jian de pessoa má novamente, o garoto notou que Li Jian havia despertado apenas os seus poderes, ao qual o prota brevemente respondeu que era apenas uma experiência. Franzindo as sobrancelhas, Baiou concluiu privadamente que os superpoderes do nível 5 de Shen, que eram bastante decepcionantes, eram realmente bem merrecas. Baiou também refletiu que havia prometido proteger aquela família e pessoas terríveis como Shen, que deveriam conhecer o seu lugar depois de olhar para a expressão assustadora de Li Jian. Shen, que tremia violentamente, gritou em voz trêmula, em pânico, perguntando o que Li Jian queria fazer. Então começou a perguntar ao prota com voz trêmula se ele sabia quem Shen era. O prota cerrou o punho e olhou severamente para Shen, dizendo ao mesmo que para ouvir com atenção e vigiar as suas palavras e ações a partir daquele dia em diante. Shen gritou alto e dolorosamente novamente. Após certo período de tempo, uma multidão de estudantes começou a discutir violentamente o que o irmão Shen que havia recebido daquele Jian. Alguns estudantes estavam xingando Shen, enquanto outros notaram que o mesmo estava andando por aí o dia todo e agora finalmente havia sido ensinado uma lição. Outros estudantes perguntaram chocados se Li Jian estava falando sério e depois se perguntaram como o mesmo tinha mudado tanto. Um dos alunos até disse ao outro para calar a boca, porque Li Jian, hoje, a propósito, ainda estava lindo. Neste momento, Shen, que estava deitado no chão, todo lascado e cheio de inchaço, lágrimas também que escorriam dos olhos dele. O cara estava tristão, pois até mesmo seu dente estava faltando ao lado. Já correu até Li Jian e ficou surpreso ao notar que o jovem de fato havia recebido superpoderes. Ao que o prota virou a cabeça para ela, que estava segurando em seu braço, e a própria corou ligeiramente, dizendo com um sorriso no rosto que estava tão feliz que o prota agora pudesse se defender. Após essas palavras, Jai beijou surpreso e ligeiramente envergonhado Li Jian na bochecha, deixando uma marca delicada de batom. Depois de certo período de tempo, em uma festinha, um homem com um charuto na mão perguntou a um jovem de chapéu, tremendo de medo, sobre o que tinham recebido daquele Li Jian. Mas a conversa foi muito estranha e o jovem de chapéu, só meio que uma voz trêmula, contou tudo, ao que o outro cara, sugando seu charuto, simplesmente concordou. Este homem era o mesmo Sr. Wanan Shen, que imediatamente apontou um charuto para o jovem tremendo e perguntou qual era o ponto de perdedores como aquele jovem, e o seu amigo mesmo que Shen que falhou. O jovem de chapéu era coberto por gotas de suor frios, e em horror começou a implorar ao Sr. Wang Shen por misericórdia, coberta por uma energia azul sinistra e muito poderosa. Mas Shen sorriu abruptamente e apagou seu charuto na testa daquele jovem. O mesmo gritou em horror e alguns segundos depois queimou completamente, deixando para trás um corpo completamente carbonizado. O Sr. Wanan Shen olhou para o jovem ao seu lado e com um sorriso no rosto informou que o seu filho Shen era o único que poderia humilhar alguém. Mas agora Shen foi mesmo humilhado. Depois disso, o senhor disse a esse jovem que poderia ir descobrir o que estava acontecendo, inclinando-se ligeiramente. O jovem, um ideólogo de superpoderes chamado Han Wong, virou-se para Wang Jinshen como anfitrião e pediu para deixar o jovem mestre Shen, que era problema dele. O Sr. Wang acendeu um outro charuto e quase levou à boca, mas
mas então rompeu em um sorriso astuto, dizendo a Han para não exagerar, porque Shen Zhou permitiu que ele experimentasse pessoalmente as consequências da provocação de Wang Jing. Depois de um certo período de tempo, Jai pegou o prota pela mão e apontou seu dedo indicador no estômago dele, chamando Li Jian pelo nome, continuando a cutucar o seu estômago com o dedo, dizendo que embora Shen merecesse punição, o prota estava sendo muito cruel. Então a garota notou que a família Shenhu era bastante poderosa e depois disso perguntou ao prota sobre o que aconteceria com aquele jovem, caso tivesse problemas nesse momento. Baiyu estava pensando consigo mesmo que o lugar chamado Universidade contém muito mais energia espiritual do que outros lugares, e também concluiu que com a bênção dupla do espírito antigo no verdadeiro corpo de Tao, Baiyu foi capaz de alcançar o 7º nível de purificação Kan em menos de um mês. Baiyu também notou para si mesmo que se ele se concentrasse nisso, também poderia facilmente alcançar o 9º nível de purificação. De repente, Jai tirou Li Jian de seus pensamentos ao bater no ombro dele com sua palma descontente, franzindo as sobrancelhas até a ponte do nariz, e começou a perguntar ao prota se ele estava congelado, e se o mesmo estava ouvindo. Li Jian ficou surpreso com a repentina e então disse a Jai que esse era um lugar legal, ao que a mesma congelou e coberta por gotas de suor frio, pensando consigo mesmo que este era o fim, já que a condição de Li Jian estava piorando. O prota olhou para o copo que literalmente se despedaçou em um segundo, e Jian cobriu Jai com a mão, então libertou abruptamente um poderoso jato de energia azul brilhante que cobriu muitos estudantes ao redor, e assim o salvou desses fragmentos. As pessoas que escaparam começaram a correr em direções diferentes e gritar alto. Alguém estava gritando para os alunos fugirem, e alguns desses alunos estavam perguntando por ajuda, e outros gritavam perguntando sobre o que estava acontecendo. O formidável Li Jian ficou parado, abraçando Jai a si mesmo, assustado e coberto de gotas de suor. E Jai olhou para o prota e então chamou seu nome incerto, relatando que o prota tinha uma machucadinho no rosto. Li Jian limpou as gotas salientes de... ketchup do arranhão e respondeu brevemente que estava bem. Então, Baiyu deu uma olhada na palma da mão e percebeu em sua mente que a dispersão de energia espiritual para proteger os outros permitiu que aquele ataque atrevesse o verdadeiro corpo dele. De repente, o mesmo ideólogo de superpoderes chamado Ren Wukong apareceu na frente de Jai e Li Jian, caminhando ao longo dos fragmentos que faziam um estalo característico. Ren Wukong comentou que era interessante, muito interessante, colocando as mãos no bolso. Ele notou que era muito interessante como um homem com superpoderes recém-despertos conseguiu repelir o ataque de Ren. Li Jian deu um passo à frente e cobriu Jai com a mão, franzindo a testa, perguntando a Ren de onde ele vinha, e Jai apertou os olhos pegando a mão do protagonista apertando ela. Ela também chamou Li Jian pelo nome e disse a ele para não perder tempo com aquele cara, percebendo que ele ainda era manipulador, e Jai disse a Li Jian para fugir. Li Jian, o melhor Baiyu, concluiu privadamente neste momento que com uma aura comparável ao 9º nível de purificação, ele finalmente encontrou um oponente digno. Espalhando os braços para o lado, o ideólogo de superpoderes Ren Wukong sorriu e perguntou ao prota se ele estava fingindo ser assim, ou se ele realmente era um tolo. Ren então disse a Li Jian para pensar cuidadosamente se ele tinha tocado em algo que não valia a pena tocar, começando a concentrar energia vermelha brilhante em suas mãos. O ideólogo sorriu astuciosamente e disse que embora o seu mestre o anão Shen Zhou pedisse para ter cuidado, agora Ren definitivamente não pretende se conter. Ren então ataca imediatamente o prota, prendendo em algemas de energia gelatinosa, e Li Jian abruptamente levanta do chão, começando a nadar em direção a Ren. Assustada, Jai começa a gritar, chamando Jian pelo nome. Baiyu deu uma olhada nessas algemas e percebeu para si mesmo que essa técnica lhe era familiar. No entanto, no mesmo segundo, o ideólogo de superpoderes enviou Li Jian para a parede. Ren Wukong rompeu um sorriso assustador e gritou alto, enviando Li Jian para longe, que por outro lado bateu na parede e escorregou quase inconsciente. Enormes rochas voaram em direção ao prota e se chocaram com ele, causando uma explosão brilhante. Jai gritou alto, chamando o prota pelo seu nome, e lágrimas brotaram nos olhos de Jai, olhando para a explosão, e rompendo lágrimas, gritou pelo Ren, chamando de pessoa má, observando que ele tinha mandado o prota de vala. E quando ela caiu de joelhos em sua impotência, um satisfeito Ren se aproximou dela, e com um sorriso no rosto disse à garota para não gritar. Sorrindo, ele afastou sua mão e disse que embora Jai não fosse necessária por seu mestre, Ren mesmo não se opunha a sentir mais vontade de mandar a galera de vala, mas de repente, as mãos do ideólogo de superpoderes sentiu um movimento por trás e se virou com uma leve expressão de desagrado no rosto. Ao mesmo tempo, Li Jian, ele mesmo saiu de dentro do monte de pedras com um bastão na mão, se aproximando de Ren e lançando o olhar de seus olhos vermelhos em sua direção, percebendo que ele tinha uma caligrafia interessante. Ren arregalou os olhos de horror, percebendo que Li Jian estava vivo. Então, o ideólogo de superpoderes gritou com horror com a pergunta de como isso era possível, ficando em pose de luta. Ren formou um círculo de energia brilhante diante dele e gritou a pergunta de que tipo de superpoderes Li Jian havia despertado, ao que o prota enfim fechou os olhos por um segundo e então os abriu abruptamente. Os olhos do prota se acenderam abruptamente com uma luz brilhante. Depois de dar uma olhada em Ren, ele imediatamente viu como o ideólogo de superpoderes Ren estava atacando em sua mente. Baiyu lembrou que havia estudantes no grupo Tang Tang que usavam esse tipo de técnica, e também lembrou que esses discípulos se espalhavam pelo céu e atacavam com o poder de Kai, então esses discípulos eram considerados fortes. Li Jian avançou em direção a Ren, franzindo as sobrancelhas até a ponte do nariz, e olhou com seus olhos vermelhos para Ren, informando que se o ideólogo usasse seus velhos truques novamente, ele não seria capaz de prejudicar Jian. No mesmo segundo, Jian destruiu abruptamente o ataque de Ren,
Ren, e depois contra-atacou, cuspindo algumas gotas de ketchup, e Ren Wukong gritou em horror que era impossível isso. Então o ideólogo de superpoderes Ren começou a perguntar ao prota como ele foi capaz de derrotar a sua técnica sem som, concentrando corrente de energia em rosa brilhante de seu corpo. Ren franzia sobrancelhas até a ponte do nariz e gritava alto, dizendo ao prota para atacar novamente imediatamente. E após essas palavras, o ideólogo de superpoderes atacou o prota de novo, enviando enormes blocos de pedra em sua direção. Assim que essas pedras estavam perto do protagonista, o jovem proferiu palavras sobre a técnica da espada Lenu. Literalmente, um segundo depois, Li Jian cortou aquelas pedras em pequenos pedacinhos com vários movimentos de suas mãos. E observando tudo isso, Ren Wukong estava coberto de gotas de suor frio, e os seus olhos esbugalhavam de horror, ao olhar para o contorno brilhante de Baiyu e suas roupas históricas. O ideólogo dos superpoderes se perguntou chocado se eram espadas, e Li Jian atacou bruscamente Ren com sua espada, ou melhor, um pedaço de vergalhão, e então passou por ele. Ren ficou em silêncio, percebendo que havia sido derrotado por um tolo que acabara de despertar os seus poderes. Sentindo o ataque de Jian, o ideólogo de superpoderes revirou os olhos e tossiu violentamente, cuspindo ketchup. Jian parou e segurou um pedaço de vergalhão atrás das costas, virando-se, informando a Ren que ele tinha boas habilidades, mas não sabia como desenvolver o seu corpo. Jian afirmou firmemente que esta foi a razão para a derrota de Ren, ao que o ideólogo dos superpoderes, deitado de costas, suspirou em resposta. Baiyu congelou por um segundo com um pedaço de vergalhão na mão, mas então sorriu aliviado e notou para si mesmo que este mundo não era como o mundo da imortalidade que Baiyu conhecia antes. Imediatamente, uma preocupada Jai correu até Li Jian, começando a perguntar ao mesmo sobre como ele estava, ao que o prota responde firmemente que tais fracos não poderiam feri-lo. Insatisfeita, a garota perguntou novamente ao prota se o jovem também estava se divertindo, batendo com a palma em seu peito. Jai informou a Li Jian que o jovem ia assustar até a morte. Arrastando-se lentamente no chão, o ideólogo dos superpoderes Ren começou a gritar em voz cansada que isso não era o fim. Ren também apontou que se ofendesse um anã, então seu mestre Shen Ziyu definitivamente transformaria as vidas de Li Jian e Jai em uma completa bagunça. Preocupada, a garota se pergunta em voz alta se eles não provocariam pessoas influentes, e surpreso, Jian também perguntou se o Wang Jin era alguém de uma barra pesada. Surpresa, Jai congelou e abriu ligeiramente a boca. No mesmo momento, Gan e sua irmã apareceram nos terrenos da universidade, acompanhados por um guarda-costas, um sombrio Gu Shanu, começando a dizer que gostaria de ver quem ousaria tocar em sua família Gu ali. Quase indo de vala, o ideólogo de superpoderes imediatamente ficou coberto de gotas de suor frio tenso, perguntando horrorizado sobre a família Gu. Uma irmã da família Gu correu em direção a Li Jian e abraçou com força, gritando ao mesmo tempo que o seu herói é obrigar a procurar por si mesmo daquele jeito, e Li Jian congelou em surpresa. Jai franziu as sobrancelhas até a ponte do nariz e ficou azul de desprazer, enquanto a irmã Gu agarrava a irmã do desanimado de Jian, começando a chamá-lo de herói, dizendo que o prota sempre cheirava muito bem. Baiyu pensou consigo mesmo que era o irmão e a irmã que o jovem havia salvado da última vez, e se perguntou o que eles estavam fazendo ali. Jai estava muito infeliz e irritada, e aproximou-se imediatamente, chamando Li Jian pelo nome, perguntando quem era aquela garota. A garota sorriu amplamente e cumprimentou a irmãzinha de Jai. Então essa garota relatou que o seu nome é Ganin, e ela é amiga daquele herói chamado Li Jian. Jai franziu sobrancelhas até a ponte do nariz e, queimando Li Jian com seu olhar assustador, perguntou-lhe por que Jai não sabia sobre aquela doce amiga dele, para o qual o prota informou a Jai que ele não os conhecia, então afastou Ganin ligeiramente. Chateada e surpresa, Ganin chamou novamente o prota e seu herói, e disse que ele não deve fazer aquilo. Ganu se aproximou de sua irmã e disse para ela ir até ele, abraçando a aflita Ganin pelos ombros. Ganu dirigiu-se a sua irmã pelo nome e disse para ela parar de atrapalhar o protagonista, então se aproximou e se curvou para Li Jian, dizendo que ela era higiene sem educação, então estava esperando que Li Jian não se importasse. Observando tudo isso, o ideólogo dos superpoderes Ren, olhando para aquilo, congelou em choque e abriu a boca, gradualmente coberta por gotas de suor frio. Ren imaginou o velho Gwen, que controla muitas pessoas como marionetes, em particular Ren. Lembrou-se de que a família Gu é muito famosa e a sua influência se estende em muitas áreas, incluindo as esferas militar, econômica, política e científica. Ren acreditava que a família Gu não tinha um paralelo na cidade de Kane, então Ren se lembrou de que até mesmo o inspetor local responsável pela lei deve coordenar com a família Gu. Ren entendeu que a gangue Wanin não era páreo para eles, e coberto de gotas de suor, o ideólogo se perguntava horrorizado se a família Gu que controla tudo realmente respeitava Li Jian. No entanto, ele também notou que o prota agia tão displicentemente como se não se importasse com aquela família, e saindo de seus pensamentos, o ideólogo gritou em voz alta que isso não era verdade. Ouvindo o grito de Ren, Li Jian virou-se e perfurou o jovem com um olhar assustador, então levantou as sobrancelhas e perguntou ao Ren se ele ainda não tinha descido e ainda queria lutar. O assustado ideólogo dos superpoderes começou a se curvar bruscamente para o protagonista, batendo no pavimento de ladrilhos na estrada com a testa, e gritando pedindo ao protagonista perdão, porque Ren não fez tudo intencionalmente, continuando a se sentar de joelhos e se curvar a Ren. Assegurou a Li Jian que tudo isso era culpa de Shen Ziyu, então o ideólogo de superpoderes pede para entender que ele estava apenas seguindo ordens. Baiyu apertou os lábios ligeiramente, se observando de perto Ren, pensando consigo mesmo sobre Shen Ziyu e que este era Shen, o pai de quem Baiyu notou para si mesmo que ele não esperava de todo que o confronto pessoal deles com Shen chegaria ao ponto de usar o poder de sua
sua própria família com um leve sorriso. Então Ganu disse que Shen Zio costumava ser apenas um cachorro criado pelo seu tio Ligu, Shanu. Então, perguntou ao Ren sobre o fato de que depois de sair da família Gu, Shen Zio decidiu montar uma espécie de gangue para ele. Assim ganharia dinheiro. Então Ganu perguntou por que ele acreditaria em Ren. Afinal, disso, Ganu educadamente se virou para o Sr. Li Jian e pediu a ele que lhe fornecesse isso. Ganu acreditava que era hora de aprender com seus erros em relação ao querido convidado de sua família Gu. E Li Jian respondeu brevemente que estava deixando para Gu Shanu, então se aproximou do ideólogo de superpoderes Ren, lançando um olhar terrível com seus olhos vermelhos, e informou ele que se no futuro Ren se atrever a assediar Li Jian ou Jai, então ele deveria estar pronto para responder por isso, ao que o ideólogo, simplesmente assustado e coberto de gotas de suor, anunciou que entendia tudo. De repente, a garota preocupada se aproximou do protagonista, que imediatamente a tratou pelo nome e perguntou sobre o que estava acontecendo. Jai então levantou sobrancelhas e esclareceu com Li Jian que aqueles jovens eram de fato daquela poderosa família Gu, para o que Li Jian disse com uma voz completamente calma que era provável, depois de dar uma olhada em Ganu e Ganin. E Li Jian perguntou se algo estava errado, mas Ganu começou a remexer no bolso do casaco e começou a falar sobre o fato de que eles haviam vindo sobre aquela situação de resgate. Então anunciou que gostaria de convidar o Sr. Li Jian para a casa da família Gu para expressar a sua gratidão naquele momento. O prota se virou nos calcanhares e estava prestes a sair, mas então voltou brevemente e respondeu que não havia necessidade de fazer isso. Então relatou também que a família Gu era tão poderosa que Jian poderia não ter feito nada naquele dia. Jian também notou que nada teria acontecido com Guanin de qualquer maneira, e despedindo-se de Jian e Jai, que estavam indo embora, Ganu, atordoado com tal resposta, começou a gritar chamando o protagonista, pedindo ao mesmo para pensar sobre a sua proposta de qualquer maneira. Então, o garoto e sua irmã correm até o protagonista, que novamente, chamando ele de seu herói, começou a pedir-lhe para ir com eles. O avô deles perguntaria por que Li Jian lançou um olhar surpreso para Guanin, então abruptamente a puxou por sua cintura privativamente. Li Jian, o menor Baiu, percebeu que embora a respiração de Ganu fosse muito fraca, era bastante óbvio. Surpreendido, Guanin primeiro gritou de choque chamando Li Jian de seu herói, então corou violentamente constrangido e ofegou. Dirigindo seu protagonista como irmão, a confusa Guanin começou a gritar ao jovem o que ele queria fazer, então examinou cuidadosamente o corpo de Ganin e depois puxou seu dedo indicador em direção ao rosto. A garota gritou alto em choque, constrangindo, pedindo ao protagonista para não se aproximar tanto dela. Por outro lado, olhou para ele com os olhos ardentes, completamente insensível a qualquer pessoa ao seu redor, e Jai já estava em choque com a irritação em sua voz, chamando o protagonista. Enquanto isso, Shanu corou profundamente e assumiu uma expressão assustada, notando que até mesmo o Sr. Li Jian não queria resistir às tentações mundanas. Depois de terminar de manipular, não poderia resistir às tentações mundanas. E depois de resolver aquele problema, Li Jian tirou um pingente com uma pedra vermelha de suas roupas e percebeu para si mesmo que isso era definitivamente o tesouro de terra. E vendo aquilo ali, Gu deu um suspiro de alívio e enxugou o suor da testa, dizendo que o Sr. Li Jian estava apenas segurando ela. Ganu estava se imaginando aqui, e Jai, por outro lado, fez uma expressão desanimada em seu rosto, relatando que parecia que Li Jian estava violentamente doente novamente, e de repente se interessou acentuadamente por algumas pequenas pedras estranhas. O Shanin alegre bateu palmas e anunciou orgulhosamente em sua voz que aquela é uma antiga coleção de seu avô, Guan, e aquela decoração ali afasta os maus espíritos e nutre a alma. Guan também relatou que se Li Jian estiver interessada naquele pingente, então daria a ele, mas ele teria que vir para a casa deles. Resumindo, Guan relatou feliz que o seu avô teria novos tesouros. Muitos tesouros. Baiu levantou sobrancelhas ligeiramente, pensando consigo mesmo que seu avô Guan provavelmente realmente sabia algo sobre cultivar imortalidade, e também o prota, como ele acreditava, definitivamente não faria mal obter tesouros celestiais que poderiam ajudar o mesmo. Resumindo, o prota decidiu que neste caso seria melhor ir e verificar, e depois de sair de seus pensamentos, o prota concordou em ir para a casa da família Gu. Depois de algum tempo, Guanu, Li Jian e Jai chegaram à propriedade da sua família. Poucos momentos depois, Jai e Li Jian foram escoltados para uma mesa redonda de jantar, onde o velho Gin estava esperando por eles surpresos. Jai se perguntou em choque que tipo de luxo era esse, e se aqueles nobres tinham alguma regra especial de etiqueta, e de repente, satisfeito, Gin falou e disse que seu querido amigo Li Jian havia percorrido um longo caminho para fazer a casa do seu avô um lugar mais feliz e brilhante. Então o velho Gan acenou com a mão para o lado e pediu aos seus convidados Jai e Li Jian para se sentarem. No entanto, de repente, Li Jian tirou o pingente vermelho de Ganon e perguntou a Gan em voz severa de onde ele tirou aquela coisa velha. O velho franziu levemente a testa e juntou as mãos simultaneamente, anunciando que tinha uma enorme coleção daquelas coisas antigas e dilapidadas. Então o velho Gan perguntou a Li Jian sobre o fato de ser algo especial, desde que este pingente atraiu a atenção do Sr. Jian. Segurando o pingente em sua mão, o prota respondeu que como o velho tinha uma enorme coleção daquelas coisas, então deveria saber o que havia de tão especial nelas, e Jai ficou azul e franziu sobrancelhas, se perguntando a si mesmo sobre o que Li Jian estava falando, e se ele poderia falar dessa maneira com aquele velho homem. O cara riu alto e notou que ele achava que Li Jian sabia sobre antiguidades, e Gin então perguntou ao Jian se o jovem gostaria de avaliar toda a coleção, para que o mesmo brevemente e firmemente concordou, rolando a cadeira de rodas para longe da mesa. Gin se virou para seus netos Ganu e Guanin, pedindo-lhes para cuidar da senhorita Jai por enquanto.
enquanto. Depois disso, Yin se virou para o seu querido amigo Li Jian e ofereceu-se para rir. Assim que Li Jian começou a sair, Jai começou a chamar o seu nome e perguntar para onde é que ele estava indo. E sorrindo, Gu Xianu se aproximou de Jai, chamando ela, dizendo para não se preocupar, já que o avô de Gan não iria tocar em Li Jian. Depois de algum tempo, o protagonista ficou com Gan no elevador. E Baiou pensou consigo mesmo que se aquele velho não estivesse mentindo, então temia que houvesse muitos tesouros mágicos neste mundo para cultivadores de imortalidade. Bom, isso serviria para cultivadores nesse mundo de imortalidade. No entanto, Baiou também se perguntou de onde surgiram estes tesouros mágicos, já que não foram claramente criados por superpoderes. Uma vez no quarto andar negativo, Gan avançou sua cadeira e pediu ao seu querido amigo Li Jian que o seguisse, chegando às imponentes portas douradas com uma fechadura. Baiou olhou ao redor e, sentindo uma aura ao seu redor, ele notou para si mesmo que essa aura parecia interessante para ele. E Li Jian e o velho caminharam ao longo do extenso corredor do tesouro, e de repente o velho começou a tossir alto, limpando a boca com um lenço branco. Li Jian franziu as sobrancelhas e perguntou a Gan o que ele tinha, ao que o velho guardou o lenço meio sujo e com um sorriso no rosto assegurou ao seu querido amigo que esse era um velho hábito, e que Li Jian não deveria se preocupar. Após um certo período de tempo, Gan relatou que eles estavam no lugar, e também notou que toda a sua coleção estava localizada ali, então pede ao seu querido amigo Li Jian para inspecionar tudo. Olhando para todos aqueles tesouros mágicos, o protagonista refletiu que com tais reservas deve haver muitos cultivadores de imortalidade naquele mundo. No entanto, Baiou se perguntou por que não havia nenhum traço deixado, embora notasse também que existissem superpoderes fracos que não poderiam ser exibidos. Se aproximando do velho homem, o protagonista juntou as mãos atrás das costas e disse que Gan, é claro, tem muitas coisas, mas a qualidade deixa muito a desejar. Li Jian também notou que todas aquelas são pequenas coisas que só podem interessar a um praticante no estágio da Fundação Kai. Ouvindo tudo isso, os olhos do velho homem se arregalaram de surpresa por um segundo, mas então ele recuperou sua expressão neutra. O velho homem pensou consigo mesmo que ele havia gasto tanto esforço e energia naqueles tesouros, mas eles absolutamente não atraíam a atenção de Li Jian. Guan havia decidido firmemente em sua mente que Li Jian era exatamente quem o velho precisava. Tocando o botão de controle na cadeira de rodas com a ponta de seu dedo indicador, o velho relatou que não podia agradar os seus filhos e estava bastante envergonhado com isso. Então ele relatou que tinha uma outra coisa que Gan infelizmente não sabia como usar, e de acordo com ele, estava se perguntando se seu querido amigo Li Jian seria capaz de resolver isso. O prota olhou cuidadosamente para o tesouro deitado na almofada vermelha sob o vidro, notando um anel dourado com uma pedra vermelha. Baiou olhou confiante para a frente, concluindo para si mesmo que a aura que o jovem sentiu no início vinha daquele anel. Baiou também se lembrou de que este é um anel bem zoado e sua peculiaridade reside precisamente em seu nome. O velho Gan também informou ao prota que qualquer pessoa que tocar naquele anel ficará lelê da cuca, e também notou que no pior caso, uma pessoa simplesmente queimaria viva da chama negra escapando de dentro. Ouvindo tudo isso, Baiou sorriu levemente e olhou para o velho Gan com interesse. Interiormente, ele estava se perguntando nesse momento se Gan realmente estava testando, porque Jian se aproximou do caso de vidro e fechou os olhos, apontando para aquele caso de exibição. Então, o prota disse que isso não era uma maldição de forma alguma, mas assim que pronunciou essas palavras, o anel abruptamente acendeu. Uma luz vermelha atravessou o vidro daquela vitrine, e por outro lado, o velho Gan regalou os olhos em choque, e muito surpreso, Li Jian conhecia o verdadeiro nome do anel, o On. Li Jian, por sua vez, nesse momento, colocou sua mão direita na frente dele, e o anel Wu se colocou em seu dedo médio. Assim que o anel estava na mão do prota, tudo ao redor começou a ser coberto por correntes de energia vermelha escura que giravam ao redor da sala. Quando um escudo de energia dourada se formou ao redor do velho Gan, o homem idoso entrou em pânico ligeiramente e começou a chamar o seu querido amigo Li Jian, pedindo-lhe para esperar. De repente, o velho Gan congelou seus olhos e se arregalaram em choque ao olhar atentamente para seu querido amigo Li Jian, completamente calmo. O velho Gan notou que aquelas mesmas correntes de energia brilhante, a chama, não tocavam o prota de forma alguma, e depois de nivelar, o velho Gan se virou para Li Jian em sua mente e disse com confiança que aquele jovem era de fato o Gan que havia esperado. Franzindo ligeiramente o senho, Li Jian, ou melhor, em seu corpo olhou cuidadosamente para o anel em sua mão e notou para si mesmo que o Wu não era um tesouro de forma alguma, mas isso o ajudou muito. Baiou também decidiu para si mesmo que, embora tivesse que trabalhar muito, ele deveria usar aquele anel para os seus próprios propósitos. Fechando os olhos, o prota disse a si mesmo que em poucos momentos mais tarde, ele se encontraria no espaço espiritual dentro do anel antigo, e ele estava no meio dessa densa fumaça, olhando para a distância. Olhando para o lado, o prota notou um cão muito estranho de 3 cabeças enfurecido que se aproximava dele. Este cão de 3 cabeças encarou fixamente Baiou com seus olhos vermelhos brilhantes e sibilou, liberando corrente de energia vermelha escura diante dos olhos do prota. Uma imagem apareceu com fragmentos do passado, onde um homem de cabelos grisalhos lutava com um enorme e muito malvado cão de 3 cabeças. Baiou também se lembrou que em sua vida anterior, o mestre tinha feito o melhor para subjugar o cão de 3 cabeças. No entanto, Baiou não esperava encontrá-lo após renascer em outro mundo. O prota também lamentou que a cultivação deste cavaleiro já estava esgotada e apenas uma parte de sua alma permanecia. De repente, o cão de 3 cabeças soltou um rugido alto, então abriu as 3 bocas e atacou o prota com sua energia vermelha brilhante. Baiou ficou surpreso que aquele cão de 3 cabeças estivesse
com raiva. No entanto, assim que as poderosas correntes de energia vermelha daquele cão de 3 cabeças quase tocaram o Prota, aquele jovem imediatamente ativou uma esfera dourada protetora, que neutralizou completamente o ataque daquele cão. Naquele momento, Baiu se perguntou se aquele cão selvagem que perdeu seu corpo ousaria usar a sua consciência espiritual contra Baiu. O cão de 3 cabeças pulou de repente e estendeu as garras em suas patas, se preparando para atacar Baiu novamente enquanto rosnava alto. Em resposta, o Prota gritou uma pergunta sobre como a sua consciência poderia ser comparada à consciência de algum tipo de besta. Piscando seus olhos vermelhos brilhantes, Baiu fez uma expressão assustadora e séria, então com voz firme disse ao cão de 3 cabeças para sentar. No mesmo momento, o cão de 3 cabeças enfurecido parou e obedientemente se sentou na terra, deixando para trás um estrondo alto. Ao encarar a expressão sinistra e confiante em Baiu, o cão de 3 cabeças imediatamente recuou de medo. O Prota avançou e atrás dele, a silhueta de um rosto sinistro se formou abruptamente, cuja testa brilhava com uma luz vermelha e brilhante. Baiu piscou seus olhos vermelhos novamente e com voz firme ordenou ao cão de 3 cabeças que se sentasse e obedecesse. O cão, aterrorizado, foi instantaneamente coberto por gotas de suor frio e arregalou seus olhos em horror, continuando a encarar Baiu de forma dominadora. No entanto, literalmente um segundo, o enorme cão transformou-se em um pequeno filhote de 3 cabeças que só podia fazer barulhinhos. O Prota se aproximou confiantemente do filhote e o pegou pela pele do pescoço. Então Baiu virou-se para o filhote e disse para ele lembrar que agora era o seu mestre, e também notou que se o filhote ousasse desobedecer, ele simplesmente esmagaria sua alma. Ao ouvir isso, o filhote arregalou os olhos em horror e congelou, examinando cuidadosamente o seu novo dono, o nosso querido Lijian.